aí, galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? O vídeo de hoje vem aqui em 6 temas e vamos começar falando do Dilma, rapaz. Ontem teve apagão, teve aumento absurdo no preço da gasolina, do diesel. E aí, graças ao bom Deus, o Lula tem a Rede Globo. A Miriam Leitão foi uma das primeiras a entrar em campo para passar vergonha e passar pano pro Lula. Quero mostrar umas coisinhas para vocês. E em relação ao apagão, teve gente na esquerda falando que foi um trabalho da turma da direita. Foi só para sabotar o Dilma. E ainda tem algumas notas interessantes sobre alguns problemas que o Dilma deve ter nas próximas semanas. Depois vamos falar de Câmara, problemas, brigas, Lula versus Lira, confusões partidárias e tem notícia exclusiva que saiu nas últimas horas que garante que o Tarcísio deixará os republicanos. Já diz para qual partido vai, quem ajudou nas negociações. História interessante. Depois vamos falar de Lula, Bolsonaro. Tem uma notícia interessante, na verdade, uma análise da turma do Eurásia, foi publicado no Estadão, falando da Argentina, mas olhando para o Brasil, direita, eleições. Nesse tópico, eu quero falar com vocês também de uma ligação que vai rolar hoje, do Lula para o Biden. E o que é que o Lula vai falar? Tenho minha suspeita, coisa boa não é, pelo menos um dos assuntos. Depois eu quero falar sobre a agenda SG, o Juscelino, ministro das Comunicações, organizou um baita evento, né? Uma semana SG, chamou a Marina, chamou outros nomes ligados ao petismo, confusão do início até o fim, tem outras coisas nesse tópico que também quero falar, e que eu acho que tem a ver com o diesel, gasolina e o apagão. Depois, se der tempo, eu acho que não vai dar, falamos do PL 2630, parece que subiu no muro mais uma vez, e ainda tem aquelas notícias diversas do Brasil que deu errado, o Brasil da picanha. Mas vamos lá, vejam só, sei que vocês já sabem que o diesel subiu, que a gasolina subiu, só quero trazer algumas notícias antes disso, para vocês verem como hoje estamos numa situação que é um verdadeiro apagão, mas não é um apagão de ontem, energético, que faltou eletricidade. É um apagão de informação, é um apagão da verdade. Vejam só, aqui foi do dia 14, ou seja, 2 dias atrás, correto? Isso mesmo, é dia 16. Percebam o seguinte, Fé Combustível diz que há restrição de entrega de combustíveis em partes do país. E qual é a tese? A gente já falou, com o preço no Brasil muito mais baixo, não é vantajoso você importar, porque como é que você vai competir com o preço da Petrobras? Não tem como. Esse é um dos grandes problemas. Se o Lula realmente quer fazer um preço diferenciado, ele tem que ter a convicção que o Brasil é autossuficiente na produção de diesel, é autossuficiente na produção de gasolina. Se tiver que importar, irmão, não tem como dar certo. Aí a nota falava que, apesar de afirmar que não falta combustível no país, a federação classifica a situação de atípica. Os postos de marca própria, bandeira branca, podem ter dificuldade para adquirir combustíveis a preços competitivos em virtude do aumento de custos generalizado por parte das distribuidoras. Além disso, em uma situação de restrição de combustíveis, explicou a FECombustíveis, as distribuidoras nacionais priorizam as entregas do produto para os postos de sua rede bandeirada, visando o cumprimento dos contratos, ou seja, diz a federação, em alguns locais pode ocorrer restrições pontuais de fornecimento pelas distribuidoras, principalmente para postos de marca própria. Estava anunciando, o pior iria acontecer, e obviamente essa foi uma das razões do aumento do combustível. Mas por que eu estou trazendo isso? Porque eu acho que o que interessa mais é pagar pouco na gasolina. E as pessoas também querem entender porque elas estão pagando tanto. Só que tem uma coisa extra nisso daqui. Segura essa, vamos complementar com essa outra notícia que saiu na CNN. A ANP questiona a Petrobras, distribuidoras e importadoras sobre risco de desabastecimento de diesel. A nota falava aqui, hoje, no caso no dia 14, a Federação Única dos Petroleiros é o sindicato, a FUP, soltou uma nota atribuindo as eventuais falhas no abastecimento, olha só, a um ataque especulativo das distribuidoras menores. Segundo a FUP, as distribuidoras estariam formando estoques e segurando o produto para vender mais caro quando eventualmente a Petrobras subir os preços. A FUP tem proximidade com o presidente da Petrobras, Jean Paul Prats. E aí o que foi que aconteceu? No dia seguinte, no dia 15, ontem, pela manhã, foi amplamente anunciado que a gasolina subiu 41 centavos, o diesel 78,
que corresponde a 16,3% para gasolina, 25,8% para o diesel. E aí que vem os grandes pontos. Percebam o seguinte, desde a semana passada já está se falando do problema, de um possível desabastecimento. E aí saem as notas, não, mas isso daqui, gente, quando tem nada a ver? Não, a Petrobras, todas as notas no rodapé, não entramos em contato com a Petrobras. E a Petrobras falou que nunca deixou de fornecer nada, a Petrobras não reduziu seus estoques. Assim, tá, mas vocês não estão respondendo óbvio. Corre ou não corre o risco de desabastecimento? Corre ou não corre o risco? E aí você vê, no dia 14, ou seja, anteontem, menos de 24 horas antes do aumento da gasolina, o sindicato solta uma nota, o sindicato aliado a Jean Paul Prats. E onde é que eu quero chegar com isso tudo? Olhem para o Brasil. Olhem para a quantidade de empresas, autarquias, setores, como por exemplo o próprio IBGE, que tem o Marcinho Pokémon, que a informação ela é crucial até para informar o brasileiro como está a economia, para onde a gente vai, para onde a gente não vai. Se uma coisa que estava óbvia para todas as pessoas no país, que com os preços que estavam sendo praticados, o Brasil corria um risco de desabastecimento, tanto que eles aumentaram o preço. Se isso que era óbvio, estava todo mundo falando, os petistas, a turma da esquerda, continuou na cara de pau, falou, não tem nada acontecendo, é um ataque especulativo, mentindo na cara dura. Imagine, então, alguns assuntos que não estão ganhando tantos holofotes. O que é que a gente realmente pode acreditar do que vem sendo divulgado pelos petistas? Você pega a questão do déficit, o déficit primário. Desde que foi anunciado lá no início do ano, já sabia que ia dar errado. Não lembro se foi o Estadão ou se foi um texto do Marcos Mendes e do Marcos Lisboa, que é até amigo do Haddad, o Lisboa, onde eles pontuavam, um desses dois veículos, que quando foi feito lá a primeira previsão, desconsideraram vários gastos que já estavam contratados, ou seja, já se sabia que naquele momento que o dado foi divulgado, já se tinha um déficit maior, mas eles não pegaram essas informações para incluir, e uma coisa que nem tinha recebido já colocaram, né? Dispensaram alguns custos que eram conhecidos e trouxeram alguns ganhos relativamente que não dava para bater o martelo. Então, olha como a turma do PT, a turma do Lula, vem deturpando algumas informações que são preocupantes. E não tem ninguém falando disso. Aí imagina agora com Marcinho Pokémon no IBGE. É porque o assunto agora não tá mais em aula, todo mundo calado, já passou, etc, tudo mais. E a gente vai falar de inflação daqui a pouco, que é um dos problemas que a gente vai ter, aumento do diesel, né? Encarece toda a cadeia produtiva, porque o Brasil depende dos caminhões para fazer transporte para cima e para baixo. Essas são as discussões que a Globo News não vai trazer mais de jeito nenhum. Ah, outra coisa. 41 centavos de aumento foi para as distribuidoras. Normalmente, se aumentou 40 para a distribuidora, vai aumentar mais de 40 para o consumidor final. Normalmente. Vamos observar aí para ver as próximas horas. Isso estou falando da gasolina. O diesel, rapaz, se segura, viu? Se segura. For no supermercado, vê uma coisa mais cara, já sabe a culpa de quem, né? Faz o L. Aí, só para mostrar aqui uma coisa interessante, tinha outras coisas que eu podia mostrar, por exemplo, um tweet da Gleisi Hoffmann em 2021, lacrando para cima de Bolsonaro na época, etc. Mas nada como o próprio Lula comentando sobre aumento do preço dos combustíveis. Vejam só. Primeiro, eu acho um total absurdo o Brasil aumentar o preço da gasolina e do óleo diesel quando nós somos autossuficientes. Primeiro, eu acho um total absurdo o Brasil aumentar o preço da gasolina e do óleo diesel quando nós somos autossuficientes. Absurdo, né, Lula? Foi isso que você fez. Esse é o PT. Esse é o PT. E as pessoas continuam sendo enganadas dia após dia. Aí, diante de um aumento desse, rapaz, não sei nem como classificar. Esse que aparece, Miriam Leitão, né? Teve uma nota que saiu, gente, nas últimas horas, falando, possivelmente, quanto ganham
os jornalistas da Globo News. Eu falei, rapaz, agora eu entendo porque a Miriam Leitão tá passando pano pro Lula. Ela não ia ganhar isso em nenhum lugar, mas nenhum lugar mesmo. Então, até a justificativa dela tá fazendo o que ela faz. Mas, escuta isso daqui. A defasagem acumulada estava muito alta, estava chegando em 35% nos combustíveis e eles deram um aumento de 16%. Isso é bom porque ficou uma dúvida muito grande sobre como seria, na verdade, o sistema de correção de preços da Petrobras, depois que o presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, disse que não seguiria mais a paridade internacional. Parece que a defasagem acumulada estava muito alta. Isso é bom. E isso é bom. Bom demais. Bom demais. Rapaz, inacreditável. Aí se você acha, não, foi um lapso. Ela não queria falar que foi bom. Não, ela se atrapalhou. A manchete de cima foi de ontem, às 2h20 da tarde, Miriam Leitão. Reajustar combustíveis é necessário para evitar distorções. Meu Deus, que lindo. Que lindo. Sensacional. Sensacional. Tinha outro caminho. Qual era o caminho? Qual o caminho? Reduzir os impostos. Você reduz o imposto. Porque aí o consumidor final não vai pagar tanto. Então, vai aumentar, você vai ali, né? O valor que está sendo repassado, beleza. Você abaixa do imposto. Foi o que o Bolsonaro fez. Então fica bom tanto para quem compra no Brasil, tanto para quem compra no exterior. Reduz no imposto. Mas não dá. Porque o PT só faz gastar. Ninguém mais sabe quando é que vai zerar o déficit. E nessa brincadeira, a relação dívida-PIB só faz aumentar. O Brasil já está basicamente num patamar de país desenvolvido, mas quem confia no Brasil, logo com risco lá em cima, juros, vai para as Ixi, Maria, chega, eu tô gaguejando igual a Miriam Leitão agora. Chega, vai para as cucuias. Faz o L. Aí o mais engraçado é que a mesma Miriam Leitão, aqui era a tigrona, era Bolsonaro. Aumento dos combustíveis não vai zerar a defasagem, mas alimentará o círculo vicioso de más notícias na inflação. Ela fazia questão de destacar, né? Parte negativa, inflação, sofrimento do pobre. Na era Lula, isso é importante, necessário, é bom. Faz o L, né, Miriam? Com esse salário, irmã. Aí eu tô te entendendo agora. Não que eu faria o mesmo, porque eu tenho alguns valores um pouco diferentes. Minha vida é simples. Não faço questão ainda de curtir férias na Europa igual a Miriam Leitão com sua família. Tudo bem. Aí vejam só. A gente vai voltar para essa questão do combustível. Mas ontem também tivemos um apagão. Em duas manchetes. Apagão de energia é o maior do Brasil desde 2009. Nunca ficamos tanto tempo sem saber a origem de um apagão. Quais informações realmente dá para acreditar? E tudo que está acontecendo, será que não é por uma questão de ingerência, nomeações políticas para, sei lá, posições que deveriam ser técnicas? O que é que está acontecendo nesse país, né? E aí, gente? Rapaz, tem um canal aí, é tipo... tentar classificar, sem tentar ser injusto. É como se fosse meio com a Jovem Pan de esquerda, sabe? Não é mainstream. É um canal que você vê que tem um investimento, um estúdio bacana, né, do Eduardo Moreira. Aí tá lá vários figurões da esquerda, além do Deluca, aí tá o Demore, vez outro Guilherme Amado tá lá também. É um monte de gente assim, os famosão da esquerda, um negocinho bem produzido, etc, tudo mais. E aí, sobre o apagão, o cara teve coragem de falar isso daqui, ó. A gente hoje em dia no Brasil não pode falar sobre apagão sem discutir a possibilidade de um atentado da extrema-direita. Como a gente já falou, é improvável, mas a gente não pode tirar essa carta de cima da mesa. A gente hoje... Ó, talvez, né? Foi a extrema-direita. Desligou o disjuntor. Deve ser primo da Helene Cantanhede, né, esse rapaz. Mas tudo bem. Vamos continuar.
Falando da tia do disjuntor. Turma da Globo News ontem, né? Nessa situação, rapaz, como é que a gente faz aí pra gente passar pano, né? Porque nunca é culpa do Lula. Nunca é culpa do Lula, ó. Lula acabou de assumir. Acabou. 7 meses. Acabou, gente. Meu Deus. Quando que Lula vai ser responsável por alguma coisa? Ainda não é culpa dele, tem que esperar o quê? 1 ano? 2 anos? Quando é o tempo? A partir de quando dá pra culpar o Lula? A partir de quando? Não, ele acabou de... Oh, meu Deus, coitadinho. Coitadinho dele, né? Pobre coitado. Com a culpa que ele... Culpa nenhuma. A culpa é de Bolsonaro. Só faltou falar isso. Aí depois, não, olha só, né? Tem muita gente aí, né? Tá polarizando. Estamos num país muito polarizado. O pessoal do PT, para defender o Lula, para defender o governo, diz que foi porque a Eletrobras foi privatizada. Aí diz que isso é ruim, etc e tudo mais. Aí na mesma linha, o restante do consórcio fala assim, ó, após o apagão em todo o país, a Janja postou em rede social, né, que a Eletrobras foi privatizada em 2022. Dando em direta. A culpa é da privatização. A manifestação gerou debate no Estúdio I para a Sadi, ela acabou politizando a questão, e aí vem o Otaviano Guedes para falar, a gente saiu de um governo de fake news, e o Brasil está precisando nesse momento de informação. Ou seja, ele fala isso daí porque a gente não conseguia confiar em nenhum tipo de informação que vinha do governo Bolsonaro, era tudo mentira. Conseguiram arrumar um jeito de pegar o apagão para criticar Bolsonaro. Esta é a Rede Globo de televisão, esse lixo de programa. Como levar isso daqui a sério? É inacreditável. Beleza. Aí vejam só. Folha de São Paulo comenta o óbvio. Mas o óbvio às vezes precisa ser comentado. Isso é o que talvez a Globo devesse estar falando. Aumento da gasolina e diesel é mais amargo para Lula do que o apagão. A população vai sentir no bolso, não só na hora de abastecer o seu carro. A turma vai sentir, né? É complicado. Queda de energia parece pontual, enquanto o reajuste nas bombas indica dificuldade precoce em nova política de preços. O eleitor e a economia respondem de forma aguda quando o problema é duradouro e está presente no dia a dia. Aí fala de FHC, né, que em 2001 ele vinha recuperando a popularidade após a desvalorização do real, até que o racionamento de energia entrou nas casas dos brasileiros e voltou a derrubar seus números. O reajuste da gasolina no diesel deve ter para Lula um gosto mais amargo do que o apagão. A alta indica que a estatal encontrou uma dificuldade precoce na promessa do petista de manter os preços dos combustíveis protegidos de flutuações internacionais. Mas e aí, vai resolver como? Vai resolver como? Porque o dólar, ontem, ele subiu. Mas a gente vai chegar lá. Chegaremos lá. Reajuste dos combustíveis terá impacto de 0,4 ponto na inflação. Você calcula os juros em relação à inflação, né? É uma das variáveis. Para conter a inflação, normalmente você aumenta o juro para tentar diminuir a circulação de dinheiro. Com a inflação saindo do controle, com a tendência voltar a aumentar os juros. Ou pelo menos deixar de reduzir. E aí, Lula? Lula? Faça alguma coisa, Lula? E isso está acontecendo. Essa fala é do Haddad, viu? A arrecadação despencou em julho e o país teria problema grave sem corte de juro. Mas o juro está na tendência de estagnar ou de voltar a subir. A arrecadação despencou. Todo o projeto do PT está baseado no Brasil conseguir um crescimento fora do comum, que ninguém sabe de onde vai surgir, que é lá, né, o mecanismo do arcabouço fiscal do PT, o calabouço fiscal. Já vem com um rombo gigantesco, por causa da PEC do rombo do final do ano passado. E a gente está nesse cenário internacional, o dólar subindo, o preço do petróleo subindo também. A gente vai resolver isso como? Eu acho que não vai. E eu acho que isso vai acabar gerando dor de cabeça, né? Pro Dilma e pros seus amiguinhos. Aí veja. Magazine Luiza vê prejuízo mais que dobrar no segundo trimestre para 302 milhões. Magazine Luiza tem salto e prejuízo inadimplência cresce no segundo trimestre. Aqui é para dar risada da Luiza Trajano, que fez o L? Não. Mas, gente, para além do prejuízo da empresa,
inadimplência. As pessoas estão com problemas financeiros, né? E aí? E aí, vai resolver como isso daí? E aí? Ruim, né? Inadimplência é ruim, né? E aí? A economia vem dando fortes sinais de desaceleração. Realmente, essa questão econômica, pelo menos isso no Brasil, tende a impactar as eleições. Anteontem, eu vou mostrar a nota de ontem. Anteontem já estava, né, no burburinho. Já estava assim, façam as suas apostas. Bovespa caminha para a pior sequência em 40 anos. O que aconteceu? Meu Deus! Qual o fundo do poço? Oportunidade. Isso era anteontem. Será? É agora vamos ver? Agora vamos dar a volta por cima? Será? O tombo provoca questionamento de investidores, já que o feito amargo acontece justamente após o Banco Central cortar a Selic em 0,5 ponto percentual. A expectativa era que o índice subisse após a tesoura do BC. Ou seja, com o corte de juros, a expectativa é que a bolsa subisse, que a bolsa valorizasse, que a economia destravasse. Você tirasse a amarra da economia, não, agora a gente vai deslanchar. Não, aconteceu o oposto. Caiu os juros e a economia segue caindo. Meu, o que está acontecendo? O Lula está quebrando o país. É que, será que era o fundo do poço? Não. Não era o fundo do poço. Ontem, a bolsa caiu pela 11ª vez consecutiva. A maior sequência de quedas desde 1984 e o dólar subiu. Vamos fazer o L? Vamos fazer todo mundo L para a gente ficar protegido. Quem faz o L não fica desamparado nesse governo, né? Todo mundo sabe disso. Aí, nesse cenário, eu acho que a Folha de São Paulo deve ter pensado o seguinte, né? Pô, o governo é difícil, a economia está em frangalhos. Talvez, para a gente se manter em pé, vamos precisar de um apoio do governo federal, verbas de publicidade. A Folha deve ter olhado para a Rede Globo e falou, pô, a Rede Globo está recebendo 54 milhões. Aí deve ter feito a reunião, chamado o ombudsman, o editor-chefe, o redator, o dono da Folha, todo mundo numa sala. Precisamos aqui entender o que precisamos fazer. Fala, já sei. Vamos aqui assistir juntos a Globo News para a gente tentar aprender como que faz para ganhar o coração do Lula. Eles devem ter feito assim, uma maratona dos vídeos da Miriam Leitão. E aí vem a Folha de São Paulo e fala o seguinte: preços caem para famílias pobres e sobem para os ricos. Alimentos e energia levam a deflação a grupos com renda menor em julho. Gasolina pressiona quem tem poder aquisitivo maior, diz IPEA. Pessoal, olha só. É uma pergunta que é óbvia e é retórica. Quando você vai no supermercado, o caixa pergunta, você é rico ou você é pobre? Assim, eu sou pobre. Ah, então para você a cenoura é R$1 o quilo. Aí vai o cara, não, você é rico ou pobre? Não, eu sou classe média. Classe média, a cenoura então para você é R$3,50. Aí depois chega a madame. E aí você é o quê? Não, eu sou rica. Sou bilionária. Ih, então para você a cenoura é R$10 o quilo. É assim que acontece? Eu até entendo que a Folha quer falar que é o seguinte, não, quando você olha o consumo de cada um desses setores, então o que os pobres consomem, que na maior parte do tempo o pobre só come, é a única coisa que ele consegue comprar, que é o básico do básico do básico, ele não consegue nem ter um entretenimento, então assim, o que o pobre compra, ele foi menos impactado, dá até pra falar que tem uma certa deflação. Mas não existe isso, a manchete não condiz, é um absurdo, preços caem para famílias pobres. Isso não existe. Os preços caem para todo mundo. Os preços caem para os brasileiros. É o tempo todo promovendo luta de classes. É o tempo todo promovendo divisão na sociedade brasileira. Não existe isso. A comida cai para todo mundo. A gasolina cai para todo mundo ou sobe para todo mundo. Não tem essa. Aí fica aí. Esse jornalismo chinfrim deve estar em busca das verbas de publicidade. Só pode ser. Aí, nesse meio tempo, economia desacelerando, bolsa caindo, dólar subindo, preço do barril de petróleo subindo, caos. O PT já está lidando com déficit esse ano, não vai zerar ano que vem. E aí
turma do Lauro Jardim diz que o PT vem com muita preocupação, né? É um fim para eles, um fim político, a promessa de zerar o déficit no ano que vem. A promessa do Haddad de zerar o déficit caiu, né? Deu uma bomba no PT, que se organiza para ampliar o número de prefeituras no ano que vem. A cúpula da legenda vê a proposta como um fim político, uma vez que para zerar o déficit, o governo teria de enxugar gastos e travar a economia em ano eleitoral. Ou seja, o cenário para o ano que vem é um possível aumento de juros. A não ser que tenha muita pressão política e, quem sabe, você consegue segurar os juros, mas quem sabe um aumento da inflação. Eu sei que tá ruim. Eu acho que isso vai dar errado em algum momento. E aí, só para pegar aqui o bonde, né? Essa questão política, verbas. Essa notícia esses dias vocês já devem ter visto, mas não custa relembrar. Prefeito se arrepende de apoiar Lula. Com Bolsonaro, a gente não passou tanta dificuldade. O prefeito do município paraibano de Remígio, André Alves, disse que sua cidade enfrenta dificuldades financeiras desde a vitória do Dilma nas eleições de 2022. O político apoiou o candidato petista na disputa eleitoral do ano passado. Em entrevista ao programa Se Liga na Paraíba, Alves afirmou que os municípios sofrem com a diminuição de recursos que deveriam ser distribuídos pelo governo federal. Tadinho, gente. Coitadinho. Postou no cavalo errado. Mas vamos continuar, que as confusões não param por aí. Reunião de Lira, Haddad e líderes sobre o calabouço fiscal foi cancelada após a fala do Haddad. Concedendo entrevista por Renato Azevedo, Alfredo Vardi, se achou o Bambambam, achou que estava falando no Brasil 247, que ninguém assistia a entrevista dele, e o povo viu. E o Haddad não tem como ser mal interpretado. Ele falou com todas as letras que a Câmara está atropelando o Executivo e o Senado. Ele não criticou o Poder Legislativo, falou da Câmara em específico. E olha que o Lira vem assim, se humilhando pro Lula nos últimos meses, fazendo tudo que eles querem. Tá ali, ó. A reunião ocorreria na casa do Arthur Lira, foi cancelada depois do Haddad dizer que a Câmara dos Deputados tem um poder muito grande que é preciso construir moderação em relação aos outros poderes. Não aos outros poderes, é o Senado. É do mesmo poder. Aí, passou o tempo, a turma está preocupada, o governo precisa do calabouço para poder destravar mais gastos, senão vai ter que voltar à regra antiga do teto de gastos. O PT não quer, o PT quer gastar, não é gasto, né? Desculpa. Investimento, é como o Lula nos ensinou. E aí tá ali, ó, não há clima para voltar arcabouço após fala de Haddad, alertam os líderes governistas. Lideranças da base do governo na Câmara se reuniram na manhã dessa terça e não enxergam um clima para votar o arcabouço após críticas do Haddad ao poder dos deputados. O encontro aconteceu na casa de Lira, né? Não teve. De acordo com lideranças ouvidas pela coluna, o entendimento é que Haddad complicou as tratativas e poderia frear as análises políticas. A turma ficou sentida, ficaram chateados. Outros assumem que a fala atrapalhou, mas defendem que o ministro ia dando suas opiniões. Não sei porque ele fez isso. Estava na lua de mel com o Congresso. Comentou um líder sob reserva. Eu acho que foi o Marcos Pereira. Ele tentou passar pano aí pro Haddad. E aí, porque eu tô falando isso, né? O PT precisa do presidente da casa. Os projetos só entram em votação se o presidente da Câmara quiser. Ele controla a agenda. E quem aqui quer ser o sucessor do Lira? O Marcos Pereira. O encontro de Marcos Pereira e Lula. Aliados do Pereira acreditam na reunião entre ele e o Lula. Desculpa. Ainda nesta semana, há uma tentativa de se fechar a agenda para quarta ou quinta-feira, quando Lula estará de volta da viagem a Portugal. O objetivo da conversa é definir o ministério de Silvinho, o deputado aí do Republicanos, e qual será o papel do partido no governo e sua representatividade no Congresso. E o melhor está aqui, uma coisa que a gente já comentou, mas assim, está cada vez mais óbvio, a imprensa está comentando. A conversa servirá para estreitar os laços. A esperança da articulação e da parte do Marcos Pereira é que o governo também inicie uma conversa para apoiar o deputado na disputa da sucessão de Lira em 2025.
esse é um partido independente? Um partido que diz que não vai ser base do Lula? Aí, o Estadão traz uma informação sobre o evento que teve ontem, do Republicanos em Minas Gerais. O Marcos Pereira estava lá, só que quem roubou a cena não foi nenhum prefeito, não foi nenhum vereador, nem deputado estadual, federal, senador do Republicanos, não. Quem roubou a cena no evento? Um deputado petista. O que um deputado petista fazia no evento do Republicanos? Vamos entender. Tá ali, ó. Evento do Republicanos em Minas tem discurso contra PT e vaias... Desculpa, discurso contra Lula e vaias a deputado do PT. Veja vídeo. A posse da nova diretoria do Republicanos em Minas teve vaias ao Reginaldo Lopes, do PT, e um discurso anti-Lula protagonizado pelo Cleitinho. O Cleitinho tá lá. E aí, as vaias ao Reginaldo Lopes, né, não foram bem recebidas pelo Marcos Pereira, que tá ali, ó. O presidente nacional do Republicanos, Marcos Pereira, disse que o público recebeu Lopes de forma pouco elegante. Não trataram bem, não pegaram no colo. E citou Tancredo Neves para dizer ao petista que ele era bem-vindo no evento. Que lindo, rapaz. O Brasil é assim. E nós não precisamos concordar. Aliás, um grande mineiro que já faleceu e foi um grande político deste país, Tancredo Neves, dizia: brigam-se as ideias, não as pessoas. Reginaldo Lopes, você é bem-vindo aqui. O Republicanos se tornou um partido de esquerda. Não dá para descrever de outra forma. Ao Estadão, Reginaldo Lopes disse que foi ao evento por ter sido convidado pelo Marcos Pereira. Chamou: venha, porque nós somos base do Lula, você é bem-vindo. Quem não é bem-vindo são as pessoas de direita, os conservadores. Esses não têm espaço. Não no partido do Marcos Pereira. No ano passado, o Republicano votou favoravelmente a PEC do rombo, após um acordo que fiz com Marcos Pereira. Todas as votações importantes para o Lula teve dedo do Marcos Pereira. E agora votou na reforma tributária. Fui retribuir esse apoio em projetos que eu liderava. O novo presidente do Republicano de Minas, deputado federal Euclides Petersen, adotou o mesmo tom conciliatório de Pereira. Ou seja, tá tudo dominado. Só estão dando os diretórios para quem está aliado ao Lula. A cautela de Mourão sobre a entrada dos republicanos no governo Lula. Quer saber o que mais precisa acontecer para o Mourão acordar? Mourão está cauteloso. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Qual cena falta mais? O que é que falta mais? O Marcos Pereira bateu uma foto com o Lula? Não, mas aí vai ser... O que é que falta mais pro Mourão? Eu não sei, mas tá ali, né? Como te disse, aguardo com calma essa impressão que irá acontecer, disse Mourão, a ser questionado pela coluna, se também cuida deixar a sigla como o Tarcísio. Nos bastidores, parlamentares bolsonaristas do Republicanos afirmam que a sigla já é base de Lula, na contramão do prometido pelo presidente da legenda, Marcos Pereira. E aí, como eu disse para vocês, as notícias aí são no bastidor, né, na tarde de ontem, exclusivo, não vi muita repercussão, mas pelo tom da nota, a nota diz que entrou em contato com fontes que asseguraram isso daí, e realmente tem algumas movimentações nesse sentido, de pessoas do entorno do Tarcísio se filiando ao PP. Uma delas, inclusive, vai ser citada pela nota, vocês vão saber quem é, e fala o seguinte: Tarcísio muda para o PP. E diz que ele está decidido, ao menos desde junho, a sair do Republicanos e ingressar no PP. Segundo duas fontes relataram ao bastidor. Uma delas é próxima ao governador de São Paulo e a outra de Ciro Nogueira, presidente do PP. Foram as pessoas que falaram, um próximo do Ciro, outro próximo do próprio Tarcísio. Foram as pessoas que nos falaram, ele vai para o PP. A oficialização depende apenas do melhor momento. Além do próprio Ciro, estiveram envolvidos nas negociações que ocorrem desde janeiro Tereza Cristina, de quem o governador é próximo, foi colega de ministério durante o governo Jair Bolsonaro, e o deputado Maurício Neves, do PP de São Paulo. Está prevista para quinta-feira a filiação do chefe da Casa Civil do Tarcísio, o Arthur Lima, ao PP.
Então essa já é uma forte sinalização, né? O secretário da Casa Civil, o chefe da Casa Civil, Tarcísio, tá do PP, meio que tá pavimentando o caminho. Então existe realmente a grande chance dessa movimentação do Tarcísio ocorrer aí nas próximas semanas, nos próximos meses, como estou falando, no melhor momento. Contribuiu para a piora da relação do governador com o presidente do seu partido, D. Marcos Pereira, uma lista com cerca de 150 nomes que o chefe do Republicanos queria colocar no seu governo. Deve ter uma lista de um monte de competente, um monte de lulista. Tarcísio disse a interlocutores que rejeitou a maioria. Ele sente que nada deve. Apesar do movimento para a troca de legenda, o governador tem dito que fica no Republicanos e usado sua permanência como moeda de troca para tentar impedir a entrada do partido no governo Lula. E, segundo a nota, seria jogo de cena. O que eu sei que não é jogo de cena foi o trabalho feito pelos Republicanos para salvar o Lula, né, na CPI do MST. E sobre isso, falando dela, CPI do MST vai propor indiciar líderes do Sem Terra e apontará a ligação do PT e PSOL com invasões. O Estadão diz que teve acesso aí ao que está se passando, possivelmente dentro da cabeça do Salles, o que deve entrar no relatório final e que possivelmente não será aprovado, porque o governo tem maioria hoje na casa, né? Então vai ser muito mais uma sinalização, um ato simbólico do que qualquer outra coisa. O governo vai... rejeitamos o relatório do relator. Por que será, né? Que vai prejudicar o Lula. Mas enfim... O relatório final da CPI do MST vai propor indiciamento de 5 lideranças envolvidas com invasão de terras no país. Segundo apurou o Estadão, o texto do Salles também pretende mirar políticos do PT e PSOL, legendas que tradicionalmente têm ligação com o movimento do Sem Terra. Em uma tentativa de vincular o governo do Lula com o grupo, Salles deve mencionar no documento membros dos 2 partidos que teriam recebido apoio financeiro e político do movimento. Uma escalada de invasões de terra em abril provocou a abertura da CPI, segundo o Estadão apurou. 10 nomes de políticos serão citados no relatório final. Falando também de Câmara, algumas coisas que estão rolando, essa daqui é uma proposta que não tem chance, eu não acho que tem chance de avançar. Mas acho que seria uma baita ideia para ser colocada em prática. O José Medeiros, deputado de direita mesmo, esse não é da turma do Marcos Pereira. O José Medeiros teve a ideia que ele quer um exame toxicológico para parlamentares a cada 6 meses. Não só deputados federais, mas estaduais, vereadores, senadores. Eles têm que passar periodicamente. Cada 6 meses. Por que não, né? A obrigatoriedade do exame para detectar o uso de substâncias ilícitas por parte de membros do Poder Legislativo, Federal, Estadual, Distrital e Municipal. Pelo projeto, o exame seria obrigatório a cada 6 meses para políticos com mandato legislativo. Em caso positivo ou na recusa de fazer o teste, o parlamentar seria suspenso também por 6 meses. Eu acho justo. Eu acho que grande parte dos brasileiros olharia para isso e falaria, faz sentido, né? Até porque são substâncias ilegais. Como é que você adquiriu? Com quem? Fazendo coisa errada, né? Então não dá para os representantes do Brasil estarem em contato com esse tipo de coisa. Olha, tem até um aqui que é do Gonçalves Dias. Era para ter, ainda tá nesse âmbito, né, falando de CPI. Mas vamos aqui, já falando até de Bolsonaro. Não sei porque era para ter começado com ela. Mas enfim. Iremos falar de Bolsonaro, direita, eleição, Gonçalves Dias. E vamos terminar, né, na história aí da ligação do Lula para o Biden. Mas vamos começar com isso daqui, né? Silvio Cassione, que escreve lá para o pessoal da Eurásia, soltou essa análise no Estadão, que no final do dia é falando de Brasil. Ele só pega a Argentina como exemplo para tentar mostrar o que deve acontecer aqui nas próximas eleições, tanto em 24 quanto em 26. Aí ele fala assim, ó, Milei dá nova prova de força, de radicalismo, e mostra que não se deve subestimar o bolsonarismo. Então tá ali no título, Bolsonaro, não subestime. A vitória de Milei nas prévias permite algumas reflexões sobre o Brasil,
Mais uma vez, assim como Bolsonaro e Trump, um candidato antissistema choca os mercados, a imprensa e as elites em geral. Eu achei engraçado porque ele não botou assim, né? Não choca o pobre. Não choca a classe média. Choca quem? Mercados, imprensa e as elites. Não o pobre, a classe média, o povo trabalhador. Esse estão de boa. Engraçado, né? Quem tá chocado são as elites. Nunca é o pobre. A trajetória de Milei ajuda a pensar sobre o futuro da democracia e também sobre o verdadeiro impacto das investigações cada vez mais sérias contra Bolsonaro e seus aliados. Milei teve apoio de 30% dos argentinos nas prévias porque os argentinos estão cansados. Tentaram governos à esquerda, à direita, né? À direita da esquerda, à direita PSDB. E o país preso em uma crise econômica sem fim. Com a mensagem contundente contra a classe política tradicional, Milei conseguiu cativar muitos eleitores mesmo sem uma campanha bem estruturada. Ele não explica suas propostas, mas para muitos são os políticos tradicionais que devem satisfação após tantos anos de fracasso. Milei tem um benefício da dúvida. E acho que não tá errado, né? Você tá votando no PT, tá dando errado. Tá votando nos parceiros do PT, tá dando errado. Aí você continua. Vai dar certo? Não adianta você insistir em fazer a mesma coisa e esperar um resultado diferente. Isso é uma coisa óbvia na vida, né? Se você quer um resultado diferente, você tem que fazer algo diferente. Não dá pra só insistir até que a providência divina altere as leis da física. Soa muito familiar aos brasileiros, porque a raiva contra o sistema político. Não sei se é raiva, né? É uma indignação. Acho que a palavra está errada. Multiplicada pelas caixas de ressonância ou dissonância das redes sociais, ainda é um fenômeno global. Milei prova que ele continua muito forte mesmo após a derrota de Trump e Bolsonaro nas últimas eleições. Mas, independente do que aconteça com ele na Argentina, o ponto é que o eleitorado continua muito receptivo a líderes radicais. O que é radical, né? É ser radicalmente contra meu corpo e as regras? É ser radicalmente a favor da polícia? Contra os manos? É ser radicalmente contra a doutrinação nas escolas? Qual o radical como? De vez populista e antissistema? Por isso é preciso ter cautela com as avaliações de que as investigações contra Bolsonaro representam um fim da linha para o ex-presidente. É possível sim que ele termine preso, dependendo do curso das investigações. É possível também que ele perca apoio de parte de sua base, embora não haja qualquer sinal que isso tenha ocorrido, mesmo após meses de notícias negativas, porque ninguém mais leva o consórcio a sério, né? Nem a turma do Lula, só os lulistas. Mas nada disso significa que, por si só, né, o eleitor brasileiro voltará a preferir os políticos mais tradicionais. Do ponto de vista eleitoral, o centro político continua em colapso. Hoje o nome centro é apenas para falar que é moderado. Aí é centro-esquerda, é moderado. Né? Ser de centro é ser moderado. É não ser radical. Aí, esse daqui é um político moderado, né? Para turma do consórcio. Político de centro, centro-esquerda. A história mostra. Em eleições, os monstros de extrema-direita só chegam ao poder quando o centro e os liberais caminham com as aberrações. E quando fazem, se arrependem. O centro e os liberais. Ai, meu Deus do céu. Ou seja, gente, só vale se for de esquerda. Só vale se for de esquerda. Só vale se for de esquerda. Não existe espaço para a oposição neste país. Mas, enfim, eu queria ver a valentia do ministro da Justiça e Segurança Pública. É nessas horas. Ele que não entrega os vídeos, né, das câmeras. Inclusive, ontem, os parlamentares acionaram a PGR porque o ministro, né, tá deixando a desejar, né? Pô, só entregou 2 câmeras. O que tá rolando, bicho? E aí o Globo nos conta. Vamos ter problemas. Reconheceu Gonçalves Dias, o general do Lula, em mensagem para ex-diretor da BIM na manhã do dia 8. Tá, você reconheceu isso. E o que foi que você fez? Nada.
Gonçalves Dias, conhecido como G. Dias, reconheceu que teria problemas logo pela manhã do dia 8. Em mensagem enviada 6 horas antes dos ataques à sede dos três poderes, ele manifestou preocupação com as movimentações em Brasília que antecederam os atos golpistas. O texto contradiz a versão do militar, que disse em diferentes ocasiões que não tinha conhecimento dos riscos de investidas violentas naquele dia. Ele respondeu à mensagem, ele foi alertado. Não foi qualquer pessoa, foi um ex-diretor da ABIN. E aí, era ministro do governo Lula. No dia 8 de janeiro, às 8h53 da manhã, Gonçalves Dias recebeu uma mensagem no WhatsApp com a lista de ônibus que estavam chegando à capital. O interlocutor era o então comandante da ABIN, Saulo Moura Cunha, aquele que foi na CPMI. Quase 100 ônibus já, alertou o oficial. 3 minutos depois, Gonçalves Dias respondeu à mensagem. Bom dia. Bom dia. Vamos ter problemas? Escreveu então o ministro do GSI. Em depoimento da Polícia Federal, Gonçalves Dias disse que houve um apagão na inteligência do governo e que ele não foi alertado sobre a possibilidade de protestos violentos que culminariam nas invasões. Mas e aí, como é que tu não foi, irmão? Até a mensagem tu respondeu. E aí? É por isso que a turma do Lula não quer postergar, não quer nem que tenha investigação, né, gente? Como mesmo? A CPI. Ai, tá dureza, né? Você vê a turma agora quer investigar as joias. O que tem a ver as joias com o que aconteceu no dia 8? Eu entendo a esquerda não gostar de Bolsonaro, eu entendo que a esquerda quer prender Bolsonaro, eu entendo que a esquerda quer fazer confusão, mas sério mesmo, o que é que tem a ver? Eu até entendo, quer criar uma CPI nova só pra ver isso? Beleza. É uma CPI só pra isso, tá? Desnecessário, beleza, mas vai lá. Mas no dia 8, o que? Não tem nada a ver com nada. E tá aí. Tô trabalhando. Quer levar Bolsonaro, quer levar Michele Bolsonaro. Quer fazer sobre joias agora. Mas falar sobre Gonçalves Dias, falar sobre esse alerta, o que ele deixou de fazer que deveria ser feito, isso ninguém quer abordar. Se isso daqui tivesse ocorrido no governo Bolsonaro, meu Deus do céu. Eu queria ver onde é que ele ia estar, né? Se tava aí, de boa, na lagoa. Vocês estão vendo aí que a turma sentou rio, ó, só o quadrado. Aí veja só. O Flávio Dino não só fez aquele tweet horroroso, também concedeu entrevista pro UOL, virou essa manchete aqui da Metrópolis. Apesar dos indícios, não há razões para prender Bolsonaro agora. Aqui no futuro a gente não sabe. Eu acho assim, sem sombra de dúvidas, no que depender dos petistas, eles vão meter Bolsonaro na cadeia. Se depender só... Assim, isso depende do quê? Deles. Se a resposta para isso for sim, só deles, vão prender Bolsonaro em algum momento. Mas se depender de um mínimo de razoabilidade de mais pessoas, aí não. Mas por eles, meu Deus do céu. Há uma evolução de apurações e em algum momento o Poder Judiciário pode decidir por essa medida, mas neste momento as apurações ainda estão evoluindo. Passo a passo. O que é importante para todos e todas, para a sociedade, é a garantia de que a verdade está sendo progressivamente trazida aos autos, o processo, o inquérito, demonstrado à sociedade. E aí, olha que interessante. O César Tralli, da Globo News, entrou em contato direto com o Andrei, diretor-geral da Polícia Federal, que lhe passou informações sobre as próximas diligências, os próximos passos, realmente no que tange a cooperação entre a Polícia Federal e o FBI. Apuração do César Tralli. Segundo o diretor-geral da Polícia Federal, o Andrei Passos, todas as tratativas já estão em andamento para viabilizar o mais rápido possível a cooperação internacional entre a Polícia Federal e o FBI. Os investigadores buscam acesso às contas bancárias nos Estados Unidos atribuídas a Jair Bolsonaro, Mauro Cid e Mauro César Cid. A Globo News tendo todas as informações. Eu achava que os petistas não gostavam, né, da espetacularização da polícia, os métodos da Lava Jato. Eu achava, mas tá a Lava Jato do Lula. Beleza. E aí que hoje, à tarde,
está planejado ocorrer um telefonema com o presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden. Lula e Biden conversarão sobre o quê? Lula e Joe Biden vão conversar por telefone nesta quarta. A Globo News estava lá toda, então eu vi. Olha o sorriso da Cantanhede falando, eu já mandei mensagem para o Planalto e para Itamaraty para trazer as informações. Mas naquele momento, no final da noite de ontem, ela ainda não tinha as informações. Aí eu vou perguntar, e você me disse eu estou louco? Você me disse eu estou louco. No mês de julho, tivemos lá aquela confusão em Roma. Vocês viram? Todo mundo acompanhou, foi notícia. Deve voltar a ser notícia em breve, quando chegar as imagens, né? Deve ter mais desdobramentos ainda. E quando teve aquela confusão, foi um episódio que o Lula falou que ele queria extirpar a oposição. Baita confusão, né? Foi até criticado por alguns setores pela fala absurda que ele fez. E durante aquele episódio, foi amplamente noticiado pela imprensa que o Lula entrou em contato com os alemães. Ele falou com... Eu estou na dúvida agora se foi com o próprio Olaf Scholz, né? O primeiro-ministro. Estou na dúvida se foi o próprio Olaf. Mas, enfim, um membro do governo alemão, o Lula entrou em contato para pedir providências contra o brasileiro. Eu não acho que o Lula tenha nada pessoal contra esse cara. Então ele não tem tanta motivação. Ele não tem tanta motivação como tem no caso de Bolsonaro. Se num caso que o Lula não tinha assim, uma motivação direta, ele entrou em campo, ele pegou o telefone, pediu para... Porque o brasileiro, né, ele é representante de uma empresa alemã, etc, tudo mais. E o Lula queria o fim da parada. E Bolsonaro? Que é questão pessoal, é vingança. Será que na ligação de hoje, Biden, prenda o Bolsonaro, Biden, será? Estou errado em questionar esta possibilidade diante do que o Lula fez no último mês? Eu estou pegando uma ação que aconteceu. Estou falando, aconteceu isso com este caso. Não é assim. Não é falar prenda o Bolsonaro. Se Biden, a Polícia Federal, Biden, precisa do apoio do FBI. Nos ajude? Não sei, vamos ver. Mas olhando pelo comportamento, às vezes não vem pela ligação, às vezes manda e-mail, às vezes entra em contato por outras fontes, né? O governo aí tá com várias parcerias, várias pontes, como a Alejandra Ocasio-Cortez, nossa Boulos americana, estava com Boulos brasileiro, batendo fotos na favela. Olha o Boulos, ó, deixou a camisa polo de lado, tá de camisa branca, igual Lula, você vê, né? Ele tenta copiar o Lula, mas sem gravata, pra parecer um homem do povo, um homem moderado, um vassalo do imperialismo. Tá ali, ó. Ocasio-Cortez, a favela do Distrito Federal com Boulos e canta parabéns para a cozinheira. Ai, até parece que... Essa foto, se você quiser saber, olha pra cara desse cidadão aqui, ó. Olha a cara de feliz, não a cara de que tá contente com esse passeio, doido pra ir embora. Essa é a esquerda que falava para vocês que o problema é o imperialismo norte-americano que colonizou o Brasil, né? O colonialismo que nós estamos inseridos, estão tirando tudo das nossas nações. Mas vamos continuar, já pegando uma ponte nisso daí. A The Economist, que a esquerda sempre falou que era uma porta-voz do imperialismo e dos colonizadores, a esquerda sempre se referiu desta forma, soltou essa seguinte nota. Como a América Latina poderia se tornar a superpotência das commodities? Por que a América Latina não pode ser uma potência industrial? Por que a América Latina sempre tem que ser a galinha dos ovos de ouro, sabe? Não tem nada que crie valor agregado. A América Latina sempre fornece para comprar mais caro. Por que tem que ser a potência das compras? Por que não pode ser outra coisa? Engraçado, né? A transição para energia limpa provocará décadas de demandas
pelos metais necessários para multiplicar os parques solares e eólicos, fios de alta tensão e carros elétricos. A América Latina tem mais de 1/5 das reservas globais de 5 metas cruciais. Espera aí. A América Latina é grande pra chuchu. Tem 1/5. Estados Unidos e Europa também, eu tenho certeza que eles têm uma boa quantidade. Então, assim, apenas 20%. Por que eles querem que aqui seja a superpotência? É porque eles querem, primeiro, usar os recursos da América Latina. E quando acabar, eles usam os deles. Até porque aqui é muito mais barato, né? Para você extrair o trabalhador brasileiro, o trabalhador da América Latina, recebe menos, né? Não precisa da mesma qualidade que você tem que pagar para alguém trabalhar na Europa, nos Estados Unidos. Beleza. O chamariz da região, como parceiro comercial, está sendo reforçado pelas rivalidades das superpotências. À medida que o Ocidente se esforça para diversificar e se afastar dos comunas, vai querer mais acordos com a América. É por isso, né? Que estava lá, etc, deu errado. Está dando muito errado. Tem lá o conflito na Europa até agora. Não é mais notícia na imprensa, mas fala mais, né? Mas as divisões estão se intensificando cada vez mais. Blocos novos estão sendo formados. E aí eles precisam de um novo cercadinho, uma nova fazendinha. Então vamos voltar a explorar a América Latina. E graças a Deus tem um Lula para ajudá-los. Aí tem um parágrafo que é bem engraçado. Você não pode ler ele de forma literal. Que fala assim, ó. Para se saírem melhor desta vez, os países latino-americanos devem ajustar algumas coisas. Fazer o quê? Em primeiro lugar, precisam garantir que o boom ocorra de fato. Neste momento, a política está impedindo isso. Por quê? Aí bota assim, conforme esquerdistas, mas eu não acho que esse esquerdista ele está se referindo ao Lula, ele não está se referindo ao Boric, ele não está se referindo à nova esquerda, a esquerda woke, ESG. Ele está falando daquela esquerda mais raiz, né? Os comuna raiz. Mas olha lá, conforme esquerdistas e populistas conquistaram o poder, muitos países na região aprovaram ou ameaçaram aprovar leis que aumentariam os impostos e, olha agora, nacionalizariam reservas ou impediriam o investimento estrangeiro. Ou seja, tu quer comprar o meu minério? Tu vai comprar do governo, viu? Tu não vai vir com tua empresa para saquear. Não, tu vai comprar de mim. Tu vai ter que pelo menos investir na extração nacional. Tá? Tem que ser assim. O governo tem garantido. Não pode ser igual fez com a Vale do Rio Doce, né? Que o Fernando Henrique Cardoso basicamente doou. Não, fica aí com a Vale. Fica aí com a... O que fizeram com a Vale do Rio Doce no Brasil é inacreditável até hoje. Você tá vendo quais são os problemas? Quando você traduz isso daí para outros termos, o que ele tá falando é o seguinte: para garantir agora vai dar certo, abram mão da soberania nacional. Deixa a gente explorar. A gente sabe fazer com jeitinho. Até porque nós exploramos com desenvolvimento sustentável. Vocês não. Vocês são garimpeiros. Nós somos mineradores. Ó. E os governos devem gastar seu dinheiro com sabedoria. Né? A gente vai dar dinheiro para vocês. Tem que gastar com sabedoria. Como é isso? Enquanto os preços estão altos, deveriam guardar parte dos lucros inesperados em fundos de emergência aos quais possam recorrer para apoiar seus orçamentos quando vierem tempos difíceis. Em vez de torrar dinheiro tentando construir fábrica de bateria de ponta... Não. Não vem com essa história de produzir produto que tem valor agregado. Deixa que a gente constrói. Você dá o lítio, a gente constrói a bateria e te vende mais caro. Pô, mas é um lucro? Não. Esquece isso. O meu povo precisa ser rico, o seu é pobre. Pega aí o trocado, gasta aí, né, educação, saúde, fazer uma festa, mas não se desenvolva. Em qual contexto você acha que o Lula entra? Com seus marcos, com a sua regulamentação do mercado de carbono, com todas essas regulamentações que tornam quase impossível para o empresário brasileiro conseguir sobreviver. Na mão de quem vai cair os tesouros do Brasil? Na mão de quem? Chuta. Aí saiu a nota falando, né? Diversos problemas ligados
aos cataventos. O drama dos agricultores que vivem embaixo do parque eólico em Cidade de Lula. A luta fala o seguinte, que há relatos fortes de que as pessoas não estão mais conseguindo ouvir como antes. Hoje mesmo, uma senhora contou que não dialoga mais com o filho dentro de casa porque não consegue mais escutá-lo, e não é uma mulher com idade avançada, ela tem 52 anos. Em Caetés, as casas estão a 150 metros de uma torre eólica, é muito pouco. Com a tecnologia eólica, da forma como conhecemos hoje, é relativamente recente, cerca de 25 anos, não tem muito estudo científico sobre seus impactos. E olha aqui, olha isso aqui. Alguns apontam para a relação entre ruídos, insônia, perda auditiva, mas há pesquisas que divergem. Essa matéria fala que teve gente que fez uma medição e deu mais de 100 decibéis. Teve 120 decibéis. É muito alto. É muito barulhento. E o barulho não para. E as pessoas falam, cara, isso tá doendo. A pessoa tá sentindo na pele. A pessoa tá falando, eu me sinto mal. Eu tenho pesadelos. Eu estou ficando surdo. Aí, tem estudos que divergem. Ó, há pesquisas que divergem. Olha que pesquisa bacana. Na Holanda, por exemplo, alguns pesquisadores afirmam que os ruídos não causam problemas na cachola. Não. Pesquisadores, cientistas. Mas, logo depois, outro grupo de cientistas contestou essa conversa, estou maluco, óbvio que causa problema, afirmando que há muitos indícios de prejuízo à saúde, além de mostrar que a turma falou, não, deixa disso, não causa nenhum mal para a humanidade, nenhum. Essa turma, a turma lá do ar, a ciência do Átila Tamarindo. Além de apontar que a pesquisa inicial havia sido bancada por empresas que produzem cataventos. Confia na pesquisa. Não faz mal pra saúde, não. Quem foi que disse? Não, um pesquisador que recebe dinheiro de quem produz catavento. Ah, tá. Confia na ciência. Relatos são de chorar. Energia eólica está destruindo as onças na Caatinga. Rafael Machado, que não é um cara da bolha da direita, não é mesmo. Esse é o ambientalismo dos senhores do mundo. Do Al Gore, da Greta, Davos, do Macron. Estão destruindo a nossa fauna tradicional em prol da pseudociência da transição energética eólica. Nunca foi sobre defender o meio ambiente. Nunca. Eu já falo da transição para fechar com o início do vídeo de hoje. Esta é Ana Toni, secretária de Mudança do Clima no governo Lula. Recebeu em 2023 da Fundação OAK 5,4 milhões de dólares, que vale mais do que dinheiro. Isso dá uma ideia de quanto o grande capital está investindo para alavancar a pauta Clima SG aqui no Brasil. Eles sabem que a recompensa, controlar a Amazônia, vale muito mais. Na descrição da doação, a canalista dessa turma que opera para os Estados Unidos e promove essa pauta Clima SG. O objetivo é o Brasil se tornar uma cidade mais justa e sem carbono. Ela fala, rapaz, que grande miseráveis. E o pré-sal? E o gás do Brasil? Ficam pra quem? Pra eles, né? Fica pra eles. Eu nem vou mostrar isso daí. Aí agora eu pergunto pra vocês. Se o Brasil ele realmente fosse autossuficiente no diesel e na gasolina, se realmente fosse no refino, não precisava de nada, zero importação, eu acho que o Lula tinha como ter mantido essa defasagem. Porque não ia ter desabastecimento. Aí eu pergunto para vocês, neste momento, será que o Brasil deveria estar preocupado em fortalecer a Petrobras? Até pensar até de, hoje tem para importar, e se no futuro ocorrer um problema? Não vai ter para coisa, porque os países estão guardando, é reserva energética, o mundo está passando por um conflito. Se tu não tem o suficiente para tu, o problema é teu. Eu não tenho, o meu é meu, eu não vou vender. Será que o Brasil já está investindo nisso, ao invés da transição energética? Gente, para você fazer uma transição, você tem que ter. Você nem tem. Você nem tem, já tá preocupado. Você, meu Deus, o que tá acontecendo? É a mesma coisa que um pobre que não tem uma bicicleta falando, vou fazer uma transição energética. Pra quê? Tu não tem uma bicicleta, irmão. Tu vai me falando que vai comprar um carro elétrico. Tu não tem uma bicicleta.
Tu não tá tendo dinheiro pra comer carne. Que devia ser uma coisa que eu acho que todo brasileiro deveria ter o direito de comer 3 vezes ao dia. Carne vermelha. Não é galinha, não é porco, carne vermelha, boi. Pra mim é boi. Falei carne, é falando de boi. Gosto de porco também, gosto de galinha, mas carne é boi. Não tem, e tá aqui, não, transição energética. Aí tá lá os interesses nacionais falando o seguinte, não, vocês fornecem matéria-prima, commodities, nós ganhamos dinheiro. Tem como dar certo? E você vê que a coisa tá avançando de um jeito assustador. Organização quer que restaurantes e clientes optem por dieta à base de insetos. Seu objetivo é mostrar que os alimentos podem ser, entre outras coisas, sustentáveis. A dieta também pode ter benefício no quesito sustentabilidade na hora de substituir a proteína, já que a indústria da pecuária é uma das principais responsáveis pelas emissões de gases. Coma mosca, coma baratas, grilos. Isso aqui eu comento depois do KDMST, isso vai ficar muito longo. Isso aqui também, junto com o evento lá do SG do Ministério do Lula, né? O governo Lula produzindo aí um encontro SG. Deixa pra falar no vídeo de amanhã. E o que eu tenho a falar é que eu vou mandar os vídeos que eu dei play no Telegram. O link tá sempre na descrição. Se você quer me ajudar mais, você pode passar no meio do canal. Tem um botão de valeu, você também ajuda. Tem um peito na descrição. Tem o Atlas Brasileiro, kimpan.com.br. Já está disponível o de junho. Todo dia 15 sai uma nova edição. E eu peço para compartilhar esse vídeo e voltar em mim no iBest, que está aqui também na descrição os links. E é isso. Fico por aqui. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!